Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do desmatamento aqui no Brasil que não para. Vou comentar da importância do agronegócio não só para a segurança nacional, como também para mais de 180 países que basicamente dependem muito da produção brasileira. Vou conversar com Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar um giro pelo mundo do agro. Vamos falar do preço dos fretes de grãos e também da economia brasileira na visão do FMI. E eu vou falar da situação das lavouras lá dos Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre desmatamento esse que não para aqui no Brasil. O aumento do desmatamento registrado na região, no bioma cerrado, reforça a necessidade de um plano específico, como já existe para a Amazônia, para o combate ao desmatamento nesse bioma. A avaliação é da organização não governamental, a WWF Brasil, após a divulgação de dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que é o DETER, que pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De janeiro a julho, os avisos de desmatamento do DETER aumentaram 21% no Cerrado. Entre agosto do ano passado e julho deste ano, mais de 6.300 quilômetros quadrados foram desmatados no bioma. A maior parte deles na região do Mato Piba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Só em julho deste ano foram desmatados 612 quilômetros quadrados. Um aumento de 26% em comparação a julho do ano passado. Dados da WWF Brasil apontam que é uma situação bastante crítica de destruição no Cerrado. Segundo a entidade, o Cerrado já perdeu mais de 50% da sua cobertura vegetal nativa e abriga aproximadamente 25 milhões de pessoas, dentre elas cerca de 80 etnias indígenas e diversas comunidades quilombolas. Nós estamos diante de um cenário muito preocupante e com diversos relatos dos impactos negativos, como perda nos recursos hídricos e também da biodiversidade, além de todo o processo violento de expulsão de comunidades locais que está associado ao desmatamento do bioma. O bioma cerrado é a grande caixa d'água do Brasil e a perda da sua cobertura vegetal terá impactos severos na produção agrícola e também abastecimento de grandes centros urbanos. Para o WWF Brasil, além do programa Cerrado, será necessário um maior compromisso dos estados, especialmente na região do Mato Piba, para reverter essa tendência. E agora você vai ver como estão as situações das lavouras americanas. Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, as lavouras de soja nos Estados Unidos estão assim, de maneira geral, em boas condições ou excelentes, e elas registraram 52% da área total, uma queda de 2 pontos percentuais ante a semana anterior e 11 pontos percentuais a menos que a média dos últimos 5 anos. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, informou que o cenário está pautado pelo menor regime de chuvas nas últimas semanas e as altas temperaturas que têm resultado na baixa da umidade do solo e, em algumas localidades, a extrema seca. Além disso, vale ressaltar que 83% das áreas elas estão, vamos dizer, em fase de florescimento, estágio que requer um volume significativo de precipitações para o desenvolvimento. E, por fim, segundo a média dos modelos do NOAA, o indicador Ensemble-Man, ele aponta que para agosto agora deste ano,
é esperado que as chuvas permaneçam próximas da média histórica na maioria das regiões produtoras. Entretanto, alguns estados do Corn Belt podem enfrentar volumes menores em comparação com a média histórica. E agora você vai ficar com um comentário sobre a importância do agronegócio, não só para a segurança nacional, como para mais de 180 países que basicamente dependem muito da produção brasileira. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, eu vou falar sobre a produção de grãos lá no Mato Grosso. O estado do Mato Grosso ele tem elevado anualmente a sua produção tanto de soja quanto de milho, contribuindo dessa forma para o aumento das exportações destes produtos, que são os principais do Brasil. E o Mato Grosso exporta principalmente para a China. Agora, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ele mostra num estudo que somente entre soja e milho lá no Mato Grosso deve somar aí por volta de 90 milhões de toneladas na safra 22-23, caracterizando mais uma produção recorde para o estado. Mas nem tudo são rosas lá no Mato Grosso. No início da colheita deste ano, lá naquele estado, ele enfrentou uma série de problemas enormes, e diversos fatores contribuíram para isso, como, por exemplo, as condições climáticas. As águas das chuvas, que atingiram as principais regiões produtoras do estado, criaram um acúmulo e concentrou o volume da colheita, congestionando rodovias e também os portos, que também tiveram, no início da safra, grandes problemas com o carregamento dos navios. Esses contratempos que aconteceram nesta safra, eles foram decisivos para trazer à tona que não podemos pensar somente em aumentos de área e também da produção. Temos sim que nos preocupar e resolver urgentemente as deficiências de logísticas, armazenagem, transporte dos produtos. Apesar da alta produção de soja e também de milho, lá no Mato Grosso, que é o maior produtor do país, a capacidade de armazenagem para a safra atual está em 44,7 milhões de toneladas, um aumento de 8,8% em relação ao ciclo 21-22. E em função disso, o déficit de armazenagem hoje está projetado em 64 milhões de toneladas, de acordo com estudos do IMEA. O produtor brasileiro, ele não para, e por isso ele é responsável por segurar as pontas da economia, da geração de empregos e também do desenvolvimento da maioria das regiões do nosso país. Com o emprego de tecnologias inovadoras, a agropecuária tropical brasileira, ela alavancou com baixa aplicação de subsídios governamentais. Na leitura geopolítica atual, o nosso país se tornou o maior exportador mundial líquido de alimentos. A nossa interpretação, e também nessa interpretação competitiva, o Brasil atrai investimentos estrangeiros em infraestrutura e também logística. Agora, cabe ressaltar que mais de 200 mercados recebem a produção nacional de alimentos para atender cerca de 10% da população mundial, 8 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. A consolidação do protagonismo nacional na segurança alimentar, ela ganhou credibilidade nos anos recentes com colheitas em crescimento. E mais uma vez o agro não para. De acordo com estudos realizados, agora recentes pelo Ministério da Agricultura e também pela Embrapa, a região conhecida como Mato Piba, que é formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, apresentará um crescimento significativo na produção de grãos agora nesses próximos 10 anos. A projeção indica que a região vai alcançar aí a marca de 48 milhões de toneladas de grãos até a safra 2032-2033, o que representa um aumento de 37% em relação à produção atual, que também
cresceu muito. E este crescimento será impulsionado principalmente pelo aumento da produtividade nas áreas cultivadas nos 4 estados. A região, nos últimos 10 anos, aumentou em 92%, saltando de 18 milhões na safra 13-14 para os atuais 35 milhões de toneladas. O Mato Piba é uma região de grande importância para o agronegócio brasileiro. É o novo oásis do agro. E para fechar o crescimento tecnológico, produtivo e comercial do agro do nosso país, os terminais do corredor leste de exportação, lá do Porto de Paranaguá, conhecido como Corex, focados no escoamento da soja, comemoraram um expressivo crescimento nas exportações durante o primeiro semestre deste ano. E, de acordo com os operadores, foram movimentadas 11 milhões de toneladas de cargas, representando um aumento significativo de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentadas 9,4 milhões de toneladas. E essa marca histórica é a maior já registrada em um único semestre em 50 anos de análise. O destaque fica para quem? Para a soja em grãos, cujos volumes embarcados tiveram um impressionante crescimento de 22,4% no semestre, passando de 5,3 para 6,5 milhões de toneladas. Resumindo o comentário de hoje, fica aqui uma solicitação, talvez uma intimação, aos governos municipais, estaduais e federal que se beneficiam da base financeira gerada pelo agro, que olhem para esse setor como segurança nacional e também mundial, que precisa de atenção dos senhores em relação a investimentos, principalmente em logísticas, estradas, armazenagens. Nós do agro, nós já sabemos o que devemos fazer. Senhores políticos, olhem para o Brasil como um todo e não com unilateralidade grupal. Muito obrigado e até o próximo comentário. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Porto de Santos alcançou um marco histórico ao movimentar um total de 81 milhões de toneladas de cargas, confirmando as previsões preliminares divulgadas no início de julho. Esses números representam um nível estável em comparação com o ano de 2022. No mês de junho último, agora, do último mês do semestre, a movimentação atingiu 15,6 milhões de toneladas, registrando um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse desempenho mensal ele foi impulsionado pelo complexo soja, grãos e farelo, que apresentou um crescimento de 34,8% em comparação anual. Além disso, a movimentação de açúcar também contribuiu para esse avanço, registrando um aumento de quase 18% em relação a junho do ano passado. Esses produtos também exerceram uma influência positiva nos resultados do semestre como um todo. A movimentação de soja e açúcar, ela aumentou 10,4% a soja e 4,8% o açúcar, e durante os 6 primeiros meses do ano. No entanto, o adubo teve uma queda de 9% na movimentação, o fluxo de navios teve um aumento de quase 5%, com um total de 2.662 atracações. E depois do intervalo eu vou conversar com Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar aí um giro pelo mundo do agronegócio. E vamos falar também de frete de grãos. Nós voltamos já, é um minutinho só. Só na Xerife Oficial tem kit promoção. Aqui tem promoção, aqui vende barato. Kit 3 polos só R$ 99,00. Kit 2 calças apenas R$ 109,00. É kit mais barato só na Xerife Oficial. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia.
Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Arroz Cristal, feijão Cristal, arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Construção Irmão Soares. Toda linha de cobertura hidráulica em até 15 vezes sem juros dos cartões. Caixa d'água Forte Leve 1000 litros em 15 vezes de R$ 24,66. Construção Irmão Soares. Só vai! Vai! Celular 5G é no Fujioka. Variedade, tecnologia e as novidades das maiores marcas. Galaxy A14, 10 de R$ 99,90 sem juros. Galaxy S22 5G 128 GB, 10 de R$ 399,90. Fujioka. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Promoção na Xerife Top Marcas Aparecida Shopping agora na Cidade Livre. Kit 4 camisetas só R$ 99,00. Kit 2 bermudas apenas R$ 89,00. Xerife Top Marcas Aparecida Shopping agora na Cidade Livre. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre o preço nos fretes de grãos. Porém, de acordo com a análise da Argos, da uma conceituada empresa na área do agro, ela foi considerado aí neste ano, um ponto muito moderado e devido à lentidão da comercialização, principalmente da safra de milho, safra 22-23, e também aos atrasos na colheita, principalmente lá no Mato Grosso. Esperava-se um aumento significativo de fretes de grãos nesta época da colheita, como foi o caso do ano de 2022. Porém, as vendas da safra e o atraso nas atividades de colheita lá no Mato Grosso estão impedindo que os valores aumentem mais acentuadamente, mesmo com a previsão de produção recorde. Ainda conforme dados levantados pela consultoria Argos, a variação anual é maior nas rotas para o Arco Norte e em novos pontos de transbordo, como o terminal ferroviário de Rio Verde, no estado de Goiás, devido à maior oferta de veículos nesses corredores, o que também contribuiu para fretes mais baixos. A disponibilidade de motorista de caminhões é muito maior nas rotas do Arco Norte do que na região sul, devido ao fluxo de exportações. E o frete da rota, por exemplo, Sorriso-Miritituba, sai lá do Mato Grosso e vai para o norte do Brasil, teve um preço médio de R$ 300 por tonelada no início de julho, ante 373 por tonelada no mesmo período do ano passado. E agora eu vou conversar com o Matheus Itagiba. O Matheus, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar aí um giro pelo mundo do agro. Nós conversávamos aqui nos bastidores e, Matheus, como é que está a situação? Está uma situação meio delicada. A gente às vezes não sabe nem o que vai acontecer no mercado, porque é
tanto altos e baixos, como, por exemplo, agora, essa informação que nós falamos aí do frete, que nessa época, em condições normais, o preço do frete estava lá em cima, a coisa está despencando. Matheus Itagiba, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia, nossa audiência, novamente muito obrigado por me receber. Realmente, esse momento, né, todo focado na colheita da segunda safra do milho, a gente tem aí a colheita completamente acelerando, né, nesse momento, passando já dos 60%, finalizando no Mato Grosso, finalizando no Tocantins e alguns pedaços, né, em atraso, no caso, nesse momento, foco no Paraná, São Paulo, né, e Mato Grosso do Sul, que ainda tem aí cerca de 1/4 colhido na safra do milho, portanto, a gente tem esse momento, né, de muita oferta de milho no mercado, então os preços têm dificuldade de reagir, tanto na ponta compradora, né, das compradoras de milho, que esperam esse inchaço aumentar para poder fazer uma compra melhor, quanto de parte dos vendedores, né? Nesse momento, muitos vendedores estão aproveitando que compraram o silo bolsa e estão deixando o milho ali, né, para poder negociar a preços melhores, porque acabaram de fazer esse investimento. Então, nesse momento, o mercado de milho está bastante pressionado aqui no Brasil. Bom, e o que acontece, Matheus, é o seguinte, todo mundo estava esperando aí que a situação lá nos Estados Unidos desse uma pioradinha e parece que a coisa reverteu. Não era aquilo que estava se esperando e parece que a chuva realmente voltou e corre o risco aí dos americanos terem uma safra cheia de soja também. E se tiver, o preço já estava ruim aqui, pode ter certeza, vai piorar. Exatamente. Os Estados Unidos agora também é um grande foco do mercado. Nesse momento a gente viu chuvas chegando no final de semana com uma boa perspectiva para os próximos 7 a 14 dias, né, contar dessa semana. Então, eles tiveram um estresse hídrico que pode ter favorecido inclusive a soja. Lembrando que a situação dos Estados Unidos atual é inédita. Eles vieram de 3 laninhas para 1 El Niño, né, na situação do fenômeno climático. Então, é tudo muito novo, por isso o mercado costuma reagir com grande agressividade. Então, ao mesmo tempo que a soja, lá em Chicago, os futuros da soja subiram muito, né, a partir de maio para junho, nesse momento, com as chuvas chegando e com o desenvolvimento das lavouras se estabilizando, né, indo para o normal, com as chuvas também começando a se normalizar, os preços começam a retornar lá em Chicago. E isso aí acaba que pode pressionar também aqui no Brasil, né? Lembrando que o dólar recentemente teve uma alta, né, em reação ao corte da taxa Selic e que ajudou os preços físicos aqui no interior do Brasil. Matheus, você trabalha numa empresa de negócios, na Pátria Agronegócios. Eu queria te fazer uma pergunta, saindo um pouco desse foco nosso, mas basicamente dentro também. A procura por mercado futuro aumentou do ano passado para cá? Aumentou absurdamente. Foi exponencial o crescimento, né, do pessoal em relação às proteções de preço, utilizando essa ferramenta financeira que é o mercado futuro, né, e o mercado de opções principalmente, que é o que mais se parece com aquele seguro de caminhonete, né, que a gente paga para não poder utilizar. A gente não quer que que se utilize, né, aquele valor caso o preço caia absurdamente ou você precise vender um grão, né? Lembrando que agora a gente está em agosto e muita gente tem compromissos ali para 30/8, né? Para setembro, pagar né? Isso, exatamente, para pagar o custeio, né? Pagar muitos insumos aí. E aí você precisa vender para pagar e depois não consegue participar de uma eventual alta. E aí a gente auxilia justamente nisso, a gente faz o produtor participar, né, desses movimentos, tanto de queda quanto de alta, a custos bastante bem acessíveis, né, R$2 por saca, R$3 por saca. Então, o produtor realmente já está começando a olhar mais para o futuro com essa ferramenta financeira, né, com o uso da inteligência, né, pensando mais no futuro e para poder dormir tranquilo, que é isso que o mercado futuro faz. Pois é, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque durante 2020, 2021, 2022, até eu cheguei a comentar aqui no nosso programa que algumas pessoas falavam assim, para de falar nisso, tá, já ficou até chato. Você falar em mercado futuro, trava seu boi, trava sua soja. Bom, e o resultado foi uma decepção para a maioria das pessoas.
Uma decepção total. Inclusive hoje tem muita gente amargando aí prejuízo, e prejuízo alto. Então eu te fiz essa pergunta justamente para saber o seguinte, como é que está o mercado? E é justamente agora que você tem que procurar uma corretora e já começar a fazer um levantamento do que você pretende plantar, do que você pretende colher e do que você pretende travar. Hoje o mercado trabalha aí com R$ 2,50, R$ 3 por saca de soja. Agora, é melhor você pagar R$ 2, R$ 3 numa saca de soja do que imaginar ela aí a 180, 190 tal, e pagar hoje na faixa de 110, 120. A diferença é muito grande. Então, pensa bem, procura agora uma corretora, a hora é essa. Já começa a se programar para não ter que chorar lá na frente. Perfeito. O RED é uma ferramenta que ela é obrigatória para o produtor rural. Hoje não tem como. Com tantos eventos imprevisíveis que podem acontecer e com tantos outros que tem risco de acontecer e que a gente consegue enxergar esse risco se materializando, o RED, fazer um RED ali de 10, 15, 20% da produção, ele se torna no final, no longo prazo, algo de muito valor, né, para poder estabilizar a renda do produtor. Então, com R$ 3 por saca ali de custo, R$ 2,50, você consegue ter uma diferença aí de, realmente, uma diferença líquida de 18, 20 reais por saco em movimentos muito agressivos, como aconteceram no milho, né? Muitos resultados consolidados aqui do milho deste ano, de RED, tiveram aí resultados líquidos positivos do RED de 18 reais a mais. Então, você pega o preço de venda de hoje do milho e você acrescenta 18 reais, apenas utilizando a ferramenta financeira aí, de 10, 15% da produção. Então, no longo prazo, fazendo esse planejamento é algo que é fundamental para o produtor rural. Então, vamos deixar mais essa informação, vamos ser chato mais um pouquinho. Procure realmente uma corretora da sua confiança e comece a conversar, comece já a passar para o papel aquilo que você pretende fazer. Olha, tem gente que infelizmente não vai pagar o custo de produção com preço no milho. E não é pouca gente não, é muita gente. Então eu vejo da seguinte maneira, é como se fosse fazer uma viagem e você não sabe o caminho e não sabe se tem posto de gasolina. Então nada melhor do que levar um galãozinho aí de 20 litros cheio de combustível que dá para você rodar aí uns par de quilômetros a hora que a sua gasolina acabar no seu tanque. Então procura, está na hora. Vamos começar a nos profissionalizar. E quando eu falo assim, eu estou falando para o pessoal da soja, o agricultor, estou falando para o produtor de leite, né, Itagiba? Não tem outro caminho. Exatamente, a gente consegue fazer esse tipo de proteção para o milho, para a soja, para o boi gordo, para o dólar, né? E a gente consegue antecipar esses movimentos e a gente vai fazendo essas travas de uma forma que não prejudique o caixa. Sempre é bom que o RED seja personalizado para o produtor, então cada realidade é feita de uma forma. E aí, no final das contas, no longo prazo, o resultado ele tende a ser muito positivo. Então, no seu planejamento da soja, do milho, já acrescenta aí mais R$ 2, R$ 3 por saca, para você não ter problema. Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, muito obrigado mais uma vez, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu acho que essa conversa foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora. E eu aguardo você aqui nos próximos dias aí, ok? Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Toninho. Obrigado, nossa audiência. Um grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O líder que exercita o poder com honra trabalhará de dentro para fora, começando por si próprio. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.